Houve sim, 2h32, já voltando com o nosso programa e sempre muito grato a todos vocês pela audiência, pela companhia de todas as tardes. Eu, Ana Paula Rodrigues e também o João Rossetti estaremos aqui como estamos, firmes e fortes. Bom, nós estamos vivendo um período de muita sequidão, falta de água no Brasil inteiro. Não se via o que estamos enfrentando agora em 90 anos, mais de 90 anos. É uma crise hídrica sem precedentes. Eu conheço muitos amigos que vivem próximo a vários rios, no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. E vários têm me dito que realmente o nível ou os níveis desses rios acabaram caindo e muito. Os barcos, até mesmo os menores, os pequenos, já têm enfrentado dificuldade para passar por determinados locais. Os grandes, então, nem se fala. Os rios navegáveis, então, nem se fala. E olha que o transporte fluvial ele é extremamente importante em um país que está vivendo um momento tão delicado como o nosso, Ana, em que os alimentos estão com preços exorbitantes, porque o transporte fluvial ele acaba permitindo que o transporte ocorra com um custo muito mais baixo do que o transporte que é feito, por exemplo, de caminhão. Então, é bem essa relação, né, do transporte rodoviário com o transporte hidroviário que a gente está vendo colocar uma dificuldade muito maior no escoamento de produtos aqui no Brasil. Não à toa, usar hidrovias é a maneira preferida dos produtores, né? Um transporte um pouquinho mais lento, só que ao mesmo tempo ele é menos poluente e ele é mais barato. Só que aí, Joel, a chuva não veio como achavam que viria e houve a necessidade de escoar a água dos reservatórios para as hidrelétricas produzirem energia. O que aconteceu? O nível dos rios caiu e a hidrovia Tietê-Paraná foi atingida em cheio. Há um trecho que está sem condição de navegação e está interrompido desde agosto, desde o final de agosto, no caso, entre Buritama e Pederneiras, já aqui no interior de São Paulo. Essas barcaças saem carregadas lá do centro-oeste de Goiás, Mato Grosso do Sul, descem até Pederneiras, onde acaba ali a possibilidade de navegação. Ali esse material é passado para caminhões e só a partir desse ponto vão para o Porto de Santos. Só que agora a viagem está sendo interrompida muito antes, porque tem um trecho do rio que está baixo demais. E isso já está trazendo prejuízos. É o que a gente vai ouvir na fala do Raimundo Holanda. Ele é presidente da FeNavega, a entidade que reúne as empresas de navegação. E ele compara a situação de hoje com a de 2014, quando a hidrovia ficou 18 dias fechada nesse trecho. Em 2014, ultrapassou R$1 bilhão. Esse transporte vai ser efetuado pelo caminhão, que é 70% mais caro. Então a gente está falando de um transporte que é 70% mais caro, né, de caminhão em relação aos barcos, e acabou pegando em cheio, Joel, o escoamento de dois produtos ou de duas produções que já tinham sido afetadas pela geada, pelo frio. Então a gente está falando de milho e a gente está falando de derivados da cana, como álcool e como o açúcar. E isso, claro, significa um impacto muito maior no nosso bolso, como fala o diretor do Instituto de Economia Agrícola do Governo de São Paulo, o Celso Vegro. Do ponto de vista do abastecimento, você não tem uma crise muito generalizada. Agora, o que você vai ter é o encarecimento dos custos operacionais. O principal afetado aí foi o milho safrinha. Aí tem a parte que começa também, a partir de abril começa o processamento da cana-de-açúcar. Então também há um prejuízo para a questão do transporte de açúcar e de álcool, até a hidrovia poder retomar a navegabilidade antes de muita chuva. Talvez lá para o fim do ano isso permita uma retorno da navegabilidade. Só lá para o final do ano se acontecer, Joel. Só que aí, tudo que a gente está falando até agora é o impacto global da coisa, né? Para a economia no geral, para essas empresas. Só que também tem um impacto local. Porque em tempos normais, essas cidades que ficam às margens da hidrovia ganham dinheiro com isso. Empregam pessoas nos portos por onde essas barcaças passam, param, o pessoal vai para a cidade para comer, tem região que vive de turismo, né, por causa dessa hidrovia, e um dos exemplos é a cidade de Pederneiras, que ficou vazia, sem esses barcos chegando ali à região, porque a hidrovia está parada cerca de 200 quilômetros antes desse pedaço. O secretário de Desenvolvimento Urbano de Pederneiras, o Paulo Galvão, vai falar o tamanho desse impacto. A paralisação afetou bastante Pederneiras. São 48 mil habitantes. Nós estamos falando de 500 empregos direto com a hidrovia. Nós estamos falando de 90% aí de demissões. Além disso, como a gente vende a cidade aí, Brasil afora e para o exterior, através da hidrovia, a gente afasta também investidores, possíveis investidores.
E aí agora, Joel, é esperar chover. Porque todas essas pessoas com quem eu conversei falaram sobre o dilema, né, que é vivido nessa região agora. Ou você represa a água para fazer o nível dos rios subir, ou libera para produção de energia. E a gente sabe muito bem que as duas situações são muito urgentes e não dá para a gente pender para um lado só. Tem que ter um equilíbrio. Só que, infelizmente, sem chuva, a gente vai ter uma situação ainda mais grave. Mas, de acordo com as previsões, eles dizem que essa situação deve se normalizar quando? Lá para dezembro? Fala-se dezembro, porque agora a gente entrou na primavera. A gente entrou na primavera e verão, tem chuva para vir. Vai ser um pouco menos do que a gente tem no geral nessa época, mas tem água para vir. E se essa água de fato vier, aí o nível do rio deve subir lá para o fim do ano. Veja como essa hidrovia ela é importantíssima para o Brasil. Ela transporta produtos que vêm do sul, do sudeste e do centro-oeste. E do norte também. Porque muitos saem ali do norte, vão para a região centro-oeste e depois entram ali por Goiás, como você disse, deve ser ali no Paranaíba, né? Entram pelo estado de Goiás e depois seguem na hidrovia do Tietê. Né? E uma outra coisa que eu estava pensando aqui, olha como somos dependentes da água. Quando eu ouço dizer, a gente ouve dizer que a água é ouro líquido, agora nós temos mais certeza ainda. Primeiro porque ela é vital e nós sabemos bem disso. Né? Nós dependemos da água no cano da gente. Segundo que a energia que é produzida no Brasil, a maior parte vem da água. Sim. Terceiro, com hidrovia agora. Se não tem a hidrovia, não tem o rio cheio, o produto chega mais caro para a gente. Chega mais caro lá na gôndola do supermercado. Então, por isso que precisamos que São Pedro, por favor, olhe para a gente daqui para frente. Olhe para a gente e jogue água para cá, porque essa sequidão não se via, como estamos vendo agora, em 90 anos. É tempo demais, gente. É triste ver os nossos rios como eles estão, né? É triste ver rios que sempre foram caudalosos, repletos de água, ou seja, com a água na caixa mesmo, já batendo lá na areia ou batendo na pedra. E eu tenho visto, infelizmente, muitos rios nessa situação, porque tem uma proximidade muito grande com esse tipo de ambiente, porque trabalhei com pesca esportiva, logo tenho muitos amigos que vivem nesses rios e a gente compartilha alguns vídeos aí, infelizmente os vídeos não têm sido legais. Não mesmo, e a expectativa pelo menos é de que venha chuva, a gente comece a ver esse cenário mudar daqui a alguns meses.